Meus amigos, uma questão que vem afetando a população mundial diz respeito à onda de calor que já produziu muitas mortes em várias partes do mundo. Este é um tema que tem sido objeto de manchetes dos meios de comunicação e vem preocupando a comunidade científica e, sobretudo, aqueles que estão dedicados à saúde, sobretudo à saúde pública, à saúde da população. Como não poderia deixar de ser, como todos vocês que têm assistido o nosso canal sabem, nosso canal busca tratar de assuntos sob uma ótica científica. Nossa abordagem é sempre embasada em dados e fatos, sustentados cientificamente. Como não poderia deixar de ser, vamos tratar desse assunto, da questão da onda de calor que afeta a grande maioria da população mundial. Um tema que abordaremos diz respeito ao aquecimento global e seus impactos sobre a saúde da população mundial. O que nós pretendemos fazer é apresentar os impactos do aquecimento global e da consequente mudança climática sobre a saúde da população mundial, e as soluções que permitam evitar sua ocorrência e suas maléficas consequências contra a humanidade. Quando se trata da questão da saúde, de modo geral, as pessoas imaginam que as soluções sempre sejam acompanhadas de medicamentos, vacinas, etc. Na realidade, o enfrentamento da questão da onda de calor sobre a saúde da população não diz respeito apenas à abordagem estritamente médica, mas uma abordagem do ponto de vista político, institucional, haja vista que, para enfrentar e vencer essa onda de calor que afeta a população mundial, é necessário que haja um esforço conjugado de todos os governos no sentido de eliminar as causas que contribuem para que essa onda de calor aconteça. E o que nós vamos abordar é exatamente essa questão. Quer dizer, não só apontar os problemas que nós estamos enfrentando, as causas desse problema, e também a solução que efetivamente poderia levar à superação deste problema, que, se não for sanado o mais rapidamente possível, as consequências serão catastróficas para toda a humanidade. Bem, é importante observar, de início, já que nós falamos de aquecimento global, é importante observar que o aquecimento global já está impactando enormemente sobre a saúde da população mundial. E isto eu afirmei desde quando nós iniciamos essa nossa apresentação. E a mudança climática resultante do aquecimento global afeta diretamente a saúde humana, por meio de eventos climáticos extremos, da propagação de doenças transmitidas por vetores e outras doenças infecciosas, e do agravamento da poluição do ar.
Indiretamente, a mudança do clima afeta a saúde humana, causando desnutrição, piorando as condições de trabalho e gerando estresse mental. Veja bem, veja os problemas que a mudança climática, o aquecimento global e essa onda de calor está provocando sobre a população mundial. O aumento na frequência das ondas de calor acarretará em uma duplicação ou até mesmo em uma triplicação até 2050 dos casos de infarto e doenças respiratórias. Veja aí já as consequências desse cenário que nós estamos enfrentando. Haverá aumento também da quantidade de pessoas afetadas pela asma, das infecções transmitidas por mosquitos, porque quanto mais calor, a produção de mosquitos aumenta. Nos casos de envenenamento por alimentos e as infecções virais, como a gripe aviária, que já está acontecendo em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, e a pneumonia típica, o SARS. O calor extremo é uma das principais causas de morte relacionadas com o clima. A combinação de mudanças climáticas com a urbanização continua a intensificar os extremos de calor em todo o mundo. O estresse térmico afeta a produtividade e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e renais. Mesmo o aquecimento com a elevação da temperatura de 1 grau centígrado, a temperatura média do planeta de 1 grau centígrado, reduz potencialmente a produtividade entre 1% e 3% daqueles que trabalham ao ar livre. É importante observar, meus amigos, que essas considerações que eu estou fazendo estão sustentadas por pesquisas que nós realizamos e pela opinião de autoridades ligadas à comunidade científica que pesquisaram sobre esse assunto. Então, tudo isso que nós estamos afirmando estão embasadas cientificamente. E no final nós vamos mostrar as fontes que serviram de base para a nossa apresentação. Bem, retomando, as populações pobres e sem acesso ao ar-condicionado serão as mais afetadas, pois terão mais dificuldade de escapar do calor extremo. O estresse térmico, combinado com esforço físico e falta de hidratação, pode causar a doença renal crônica, chamada que tem a denominação DRC, que diminui a função renal ao longo do tempo. A DRC afeta desproporcionalmente populações pobres e trabalhadores manuais, que trabalham em condições térmicas quentes. As mortes relacionadas aos efeitos do calor extremo podem quase quintuplicar, aumentar de 5 vezes nas próximas décadas. Esta é a opinião de muitos cientistas. E, segundo um relatório feito por mais de 100 especialistas de 52 instituições de pesquisas e agências da Organização das Nações Unidas de todo o mundo, que monitoram os impactos das mudanças climáticas na saúde, chegaram a essas conclusões. Então, esse relatório, produzido por mais de 100 especialistas de 52 instituições de pesquisas e agências da ONU, este relatório chegou a essa conclusão, de que as mortes relacionadas aos efeitos do calor extremo podem quase aumentar de 5 vezes nas próximas décadas. As conclusões foram publicadas, observe bem, na revista The Lancet, uma revista científica altamente respeitável. Os especialistas alertam que a saúde da humanidade está em grave perigo. O relatório informa que um cenário de aumento médio da temperatura de 2 graus centígrados
falando da temperatura mundial, temperatura média mundial de 2 graus centígrados, na comparação com o período pré-industrial, ou seja, anterior à primeira Revolução Industrial em 1786, até o fim deste século, as mortes vinculadas ao calor podem aumentar em 4,7 vezes, ou seja, quase que quintuplicar até 2050. As projeções de um mundo 2 graus centígrados mais quentes revelam um futuro perigoso. Isso é um lembrete sombrio de que o ritmo e a escala dos esforços de mitigação observados até agora têm sido lamentavelmente inadequados para proteger a saúde e a segurança das pessoas. Pessoas com mais de 65 anos têm sido as mais vulneráveis ao aumento das temperaturas. As mortes nessa faixa etária atribuídas ao aumento das temperaturas subiram 85% na última década, ou seja, de 2013 a 2022, em comparação com o número de pessoas que morreram durante o período de 1991 ao ano 2000. Os cientistas destacam que o calor é apenas um dos fatores climáticos que podem contribuir para o aumento da mortalidade. Ondas de calor mais frequentes poderão fazer com que cerca de 525 milhões de pessoas sofram de insegurança alimentar. É uma outra consequência. É o problema da produção de alimentos. Então pode haver insegurança alimentar moderada ou grave até a metade deste século, ou seja, até 2050, aumentando o risco global de desnutrição, que é provocada exatamente pela insuficiência de alimentos por parte de grande parte da população mundial. As doenças infecciosas transmitidas por mosquitos devem continuar em propagação. A transmissão da dengue, por exemplo, aqui no Brasil, já se tornou uma epidemia. E não é só no Brasil, em várias partes do mundo, é um fato que já está acontecendo. Então, a transmissão da dengue, por exemplo, pode registrar alta de 36%. Já estamos vendo a catástrofe acontecendo para a saúde e a subsistência de bilhões de pessoas ao redor do mundo, ameaçados por ondas de calor recordes, secas devastadoras para as colheitas, níveis crescentes de fome, surtos crescentes de doenças infecciosas, tempestades que nós aqui no Brasil estamos assistindo quase que sistematicamente, recorrentemente, nos últimos tempos, e inundações fatais também. Poderá haver redução da disponibilidade de alimentos. Já falei sobre a questão da insegurança alimentar. Os problemas de disponibilidade de alimentos se tornarão mais pronunciados à medida em que a temperatura global aumentar. Para cada grau de aumento da temperatura, meus amigos, a produção mundial de trigo cai, por exemplo, em 6%. E a produção mundial de arroz cai em 10%. Mudanças na precipitação pluviométrica, aumento na temperatura média do planeta e mudança na composição do solo são fatores determinantes para o crescimento e a qualidade das lavouras. Todos aqueles que lidam com agricultura, os profissionais da agricultura, sabem que mudança na precipitação pluviométrica, aumento na temperatura média do planeta e mudança na composição do solo são fatores determinantes para o crescimento e a qualidade das lavouras. A mudança climática pode reduzir o valor nutricional das lavouras, fazendo com que a subnutrição seja considerada por alguns pesquisadores como o maior impacto potencial da mudança climática na saúde neste século. Novas pesquisas sugerem que em um mundo mais quente, o metabolismo dos insetos aumente. Isso é uma constatação que todos nós sabemos,
que o mundo mais quente, o metabolismo dos insetos aumenta, fazendo com que estes comam mais e aumente as perdas nas lavouras. Essa é uma das consequências da maior quantidade de insetos que sejam produzidos. Além da redução da disponibilidade de alimentos, poderá haver escassez de água. O aquecimento das camadas de geleiras está impactando o suprimento de água doce. O Oriente Médio, a Índia, a Antártica e a Groenlândia estão enfrentando uma significativa perda de água doce. 80% da população mundial já está enfrentando ameaças à sua segurança hídrica, incluindo disponibilidade de água. A demanda por água e sua poluição. Quer dizer, além de haver uma diminuição da quantidade de água, há um aumento da demanda por água e também um aumento da poluição. As populações que vivem em áreas baixas sofrem maior risco de inundação e contaminação de suas fontes de água doce pela elevação do nível do mar e pela salinização do solo. Temperaturas mais altas das águas, aumento de chuvas e secas podem aumentar a poluição da água e prejudicar a saúde humana. Poderá ocorrer também doenças transmitidas por vetores. As mudanças na temperatura, precipitação e umidade fazem com que haja o aumento do risco de transmissão de doenças. É esperado que a mudança climática resultante do aquecimento global mude os padrões de doenças, com algumas regiões enfrentando aumentos, enquanto outras podem ter reduções. A malária, a dengue, a encefalite japonesa e a encefalite transmitida por carrapatos são doenças infecciosas transmitidas por insetos que serão provocadas pela mudança climática. Esses são efeitos produzidos pela mudança climática. A malária, a dengue, a encefalite japonesa e a encefalite transmitida por carrapatos. A poluição do ar é hoje um dos principais fatores de risco à saúde também, levando a aumentos importantes da mortalidade e da morbidade, via doenças cardiovasculares e pulmonares. A poluição do ar em todo o mundo, frequentemente causada pelo uso dos mesmos combustíveis fósseis que causam a mudança climática, pode fazer com que esta venha a piorar os efeitos da poluição do ar. A poluição do ar é um grande problema, principalmente em áreas urbanas. O uso desenfreado dos recursos naturais e a degradação ambiental do planeta tem hoje efeito direto na saúde das pessoas, na geração e distribuição de renda, na desigualdade social e nas migrações em massa. Apesar de inúmeros alertas e avisos da ciência, mais uma vez, não nos preparamos como deveríamos. Sempre somos surpreendidos pelos fatos. Como temos observado, práticas como a escassez de investimentos em saúde e em ciência levam ao aumento de óbitos por doenças tropicais. Independentemente do tempo que levaremos para encontrar a cura, cientistas fazem alertas da possibilidade de surgimento de novas doenças já há algum tempo. O próprio degelo das calotas polares que está acontecendo nos traz riscos associados a isso. É momento de não apenas buscar cura para doenças pontuais, como tem sido a prática em todas as partes do mundo, mas resolver sua causa. Muitos cientistas relacionam o surgimento de doenças virais com a degradação ambiental, falta de práticas sanitárias e destruição de ecossistemas naturais. Tudo isso está acontecendo e aumentando a cada ano que se passa. Então, muitos cientistas relacionam o surgimento de doenças virais com a degradação ambiental, falta de práticas sanitárias e destruição de ecossistemas naturais.
Além de haver uma correlação entre mudanças de temperaturas e a proliferação de organismos patogênicos. Quer dizer, há uma correlação entre mudança de temperatura e a proliferação de organismos provocadores de doenças. As temperaturas médias anuais do planeta continuarão a subir, se tudo continuar como está, o que pode favorecer o surgimento de novas doenças e o agravamento das atuais. E há um texto cujo título é Estado do Clima 2023, não traz notícias muito animadoras para a natureza e para os seres humanos. Segundo os achados científicos apresentados neste texto, o Estado do Clima 2023, 20 dos 35 sinais planetários vitais. Observem bem. Segundo os achados científicos apresentados nesse trabalho, 20 dos 35 sinais planetários vitais usados para acompanhar as mudanças climáticas estão atingindo recordes extremos. A Terra está à beira de 5 pontos irreversíveis de mudanças climáticas. Eles incluem aspectos como a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, perda de árvores para incêndios florestais, que tem se repetido em várias partes do mundo, mudanças no nível dos mares. O nível dos mares está se elevando. Massa de gelo antártica. Está havendo perda de massa de gelo antártico. Número de dias muito quentes e acidez do oceano. Tudo isso está acontecendo. E isso tudo baseado em pesquisas realizadas pela comunidade científica. Segundo conta William Rippon, cientista que comanda o estudo, esse estudo, o Estado do Clima 2023, em um comunicado à imprensa, segundo ele, a vida na Terra está claramente sob cerco. O cientista afirma que as tendências estatísticas mostram padrões profundamente alarmantes de variáveis e desastres relacionados ao clima. Em 2023, segundo William Rippon, já foram vistos 38 dias com média global de temperatura em mais de 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais registrados na era pré-industrial. Um marco importante para o planeta. Até este ano, dias assim eram bastante raros. Essa é a observação deste cientista. Dias como esses, ou seja, 38 dias com média acima de mais de 1,5, 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, segundo ele, dias como esses eram bastante raros. Em julho de 2023, foi registrada a maior temperatura média da Terra, desde que esse dado foi registrado. É importante observar, meus amigos, que a temperatura média da Terra, até alguns anos atrás, estava em torno de 15 graus centígrados. Hoje estão sendo registradas temperaturas acima de 16 graus centígrados. Já alcançamos 16 graus e meio, o que demonstra que está havendo um aumento significativo da temperatura média do planeta. Tem um outro estudo, cujo título é Aviso dos Cientistas Mundiais sobre a Emergência Climática, publicado em 2019, que mostra que os sinais estão piorando muito desde então. Segundo o cientista William Rippon, que comandou o estudo, o Estado do Clima em 2023, e esse estudo sobre aviso dos cientistas mundiais sobre a emergência climática, segundo Rippon, cientista que comandou esse estudo, é evidente que o chamado Sul Global, inclusive o Brasil faz parte desse Sul Global, representado pelos países em desenvolvimento e as comunidades desprivilegiadas,
serão os mais atingidos pelas mudanças climáticas. Mas, ironicamente, são os que menos contribuem para a criação do problema. Porque, na realidade, quem mais cria problema, quem mais criou problema e ainda continua criando problema, são os países industriados da economia mundial. A utilização de combustíveis fósseis só tem recebido incentivos, mas é uma das atividades humanas que mais impacta no aumento global da temperatura. A produção e o consumo de combustíveis fósseis. Haja vista que a sua utilização faz com que haja emissão de gases do efeito estufa, que é o responsável por promover o aquecimento global e a consequente mudança climática que tende a ser catastrófica em nosso planeta. Então, como eu já disse, a utilização de combustíveis fósseis só tem recebido incentivos, mas é uma das atividades humanas que mais impacta no aumento global da temperatura. Se quisermos que o planeta, observe bem para isso, se quisermos que o planeta seja habitável no próximo século, precisamos escolher fontes de energia mais sustentáveis. E as opções estão aí. Quer dizer, nós podemos optar pela energia solar, eólica, poderemos optar pela biomassa, podemos optar pelo hidrogênio verde e podemos, em última instância, optar até pela energia nuclear. Todas elas são energia limpa, são energias limpas. Segundo os cientistas, a frequência e severidade de desastres relacionados com o clima pode ficar mais preocupante do que o mero aumento da temperatura no final do século XXI, quando estima-se que de 3 a 6 bilhões de pessoas poderão estar fora da zona habitável da Terra. É interessante que esse aumento da temperatura do planeta vai fazer com que algumas regiões do planeta se tornem inabitáveis. E se estima que essa região inabitável corresponde a uma população de 3 a 6 bilhões de pessoas, onde o calor será severo. A disponibilidade de comida será baixa. E a taxa de mortalidade também é alta. Pouco tem sido feito para resolver esse problema, muito pelo contrário. Tudo isto que nós acabamos de abordar demonstra a ineficácia das reuniões da Organização das Nações Unidas, a ONU, visando o combate ao aquecimento global e a consequente mudança climática, porque muitas das decisões que foram tomadas nas diversas COPs realizadas não foram colocadas em prática. Se discute, se debate, são feitas propostas, mas nada acontece. E uma prova disso é que não tem havido progresso em todo o planeta. Não tem havido progresso no combate ao aquecimento global e à mudança climática, que tende a ser catastrófica, repito. Para mudar esta situação, que ameaça a saúde da população mundial, é necessário reestruturar a ONU. Essa tese da reestruturação da ONU que eu defendo, ela se aplica para praticamente tudo. Todos os grandes problemas mundiais dependem de nós contarmos com uma organização mundial que seja capaz de fazer com que as decisões que sejam tomadas, que venham atender os interesses da população mundial, sejam postas em prática. Para que isso aconteça, é necessário reestruturar a ONU, para que ela adquira autoridade para evitar a mudança climática catastrófica que se anuncia para o futuro do planeta Terra. A reestruturação da ONU é necessária, é absolutamente necessária,
não apenas para evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial, que é também uma tese que eu tenho defendido, a necessidade de reestruturar a ONU para evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial, a ocorrência de pandemias e as ameaças provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra e as ameaças vindas do espaço exterior, mas também para evitar a mudança climática catastrófica global. Então, a reestruturação da ONU é a solução global para os problemas enfrentados pela humanidade em várias áreas, e, em particular, a questão da mudança climática, o aquecimento global, responsáveis pela onda de calor que afeta a grande maioria da população mundial. No momento atual, a ONU atua de forma bastante limitada e ineficaz. Por isso que eu defendo a necessidade da reestruturação da ONU. No momento atual, a ONU atua de forma bastante limitada e ineficaz no enfrentamento de todas as questões que há pouco falamos. Das grandes questões mundiais relacionadas com o meio ambiente, lidando fundamentalmente com as questões de mudanças climáticas através do painel intergovernamental da mudança climática. A ONU atua também de forma limitada e ineficaz no enfrentamento das pandemias, através da Organização Mundial de Saúde, e também de forma limitada e ineficaz no enfrentamento das questões relacionadas com a guerra e a paz mundial, com o Conselho de Segurança, composto pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, todos eles com poder de veto. Então, tanto o IPCC, quanto a Organização Mundial de Saúde, como o Conselho de Segurança da ONU, demonstram ineficácia nas suas ações. Essas estruturas da ONU têm sido incapazes para lidar com as ameaças que há pouco apresentamos. O objetivo do IPCC, por exemplo, do painel intergovernamental da mudança climática, está limitado apenas ao combate à mudança climática, não perseguindo, por exemplo, a mudança do atual modelo de sociedades, no sentido de transformá-la em sociedade sustentável. O objetivo da Organização Mundial de Saúde é apenas de lidar com uma das dimensões da questão das pandemias, que é a da saúde pública, e a produção de vacinas, não lidando com o combate, por exemplo, aos vetores causadores das pandemias. Quer dizer, atua sobre as consequências, mas não sobre as causas. E quando eu falo em vetores causadores das pandemias, eles se encontram no meio ambiente. Então, o combate ao meio ambiente também significa o combate às pandemias. O combate às agressões contra o meio ambiente significa também o combate às pandemias. A ineficácia do Conselho de Segurança da ONU para assegurar a paz mundial vem sendo constatada na prática, desde a sua constituição após a Segunda Guerra Mundial, diante da multiplicidade de guerras que ocorreram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Fato este que exige a constituição de uma nova estrutura que seja capaz de mediar e evitar os conflitos internacionais. E, sobretudo, a eclosão da Terceira Guerra Mundial, que é uma ameaça que está sempre presente, na medida em que as grandes potências detentoras de armas nucleares possam utilizá-las neste conflito. A ONU precisa ser reestruturada no sentido de coordenar as ações voltadas para evitar a extinção da humanidade, de ameaças provocadas pelos seres humanos, pelas forças da natureza oriundas do planeta Terra e aquelas vindas do espaço exterior. Para alcançar esses objetivos, a ONU deveria adquirir o status de governo mundial. Nem a ONU atual e nenhum país, por mais poderoso que seja, não poderão realizar essa tarefa. Essa é uma constatação que eu tenho feito nas pesquisas que temos realizadas ao longo da história. A existência de um governo mundial democrático traduziria o estágio mais avançado de evolução da humanidade.
ao criar as condições para uma verdadeira integração política, econômica, social, científica, tecnológica e ambiental de todos os países do mundo. É preciso a verdadeira integração, verdadeira globalização aconteceria com a Constituição, com a reestruturação de uma nova ONU. E claro que essa reestruturação da ONU teria que ser baseada em um contrato social planetário, aprovado por todos os povos do mundo. O governo democrático mundial é absolutamente necessário para a coordenação de todos os países do mundo nos níveis da economia global, do meio ambiente, da ciência e da tecnologia, e, sobretudo, para assegurar a paz mundial em nosso planeta e evitar a extinção da humanidade, que está ameaçada por problemas provocados pelos próprios seres humanos, como, por exemplo, a possibilidade da eclosão da Terceira Guerra Mundial, por problemas existentes por ameaças existentes no próprio planeta Terra, como, por exemplo, o resfriamento do núcleo do planeta Terra, que pode contribuir, pode levar à perda do campo magnético terrestre, que atua como um escudo, nos protegendo dos raios cósmicos e dos raios solares. Também o próprio planeta Terra nos ameaça com a possibilidade da erupção de supervulcões, como já ocorreu há bilhões de anos, quando mais de 90% dos seres vivos existentes naquela época desapareceram por conta da erupção de supervulcões. E também a possibilidade de perda do campo magnético terrestre por conta da reversão dos polos, do Polo Norte e do Polo Sul. Durante o processo de reversão do Polo Norte para o Polo Sul, nós estaríamos desprotegidos, não haveria o campo magnético terrestre, que atua, como já disse, como escudo. Uma outra ameaça que existe também, outras ameaças, digo melhor, estão relacionadas com ameaças vindas do espaço, como a colisão de asteroides, cometas, até a colisão de planetas do Sistema Solar, com a possibilidade de que haja uma desestabilização do Sistema Solar, especialmente do planeta Mercúrio. A emissão de raios gama, sobretudo com a explosão de estrelas supernovas, a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde o planeta Terra, o Sistema Solar, se encontra. Outra ameaça também é representada pelo fim do Sol, quer dizer, a morte do Sol, que representaria o fim do Sistema Solar e, evidentemente, do planeta Terra, e também o fim do próprio universo. Então, todas essas ameaças poderão levar à extinção da espécie humana. E uma das tarefas que deveriam ser assumidas pela ONU seria atuar, congregar toda a humanidade, a comunidade científica, os governos e toda a população mundial, no sentido de batalhar continuamente, persistentemente, no sentido de evitar a extinção da espécie humana. Então, como eu já disse, o governo democrático mundial é absolutamente necessário para coordenar a ação de todos os países do mundo
nos níveis da economia global, do meio ambiente, da ciência e da tecnologia, e, sobretudo, para assegurar a paz mundial em nosso planeta e evitar a extinção da humanidade. Um novo sistema internacional deveria funcionar com base em um contrato social planetário. O contrato social planetário seria a carta magna dos povos do planeta Terra, que deveria ser debatida e discutida globalmente, e ela deveria ser o nosso referencial no sentido de, com base nela, toda a população mundial atuar de forma coordenada na consecução dos objetivos comuns. Para combater o aquecimento global e evitar a mudança climática catastrófica global, a nova ONU a ser reestruturada, como governo mundial, deveria coordenar as ações globais para fazer com que o progresso ambiental em cada país e globalmente seja baseado no modelo de desenvolvimento sustentável, para garantir que as necessidades das gerações atuais ocorram sem comprometer a necessidade das gerações futuras. O conceito de desenvolvimento sustentável é esse: é que as gerações atuais se utilizem dos recursos da natureza de tal maneira que não comprometa esses recursos para as gerações futuras, pondo fim à constante degradação ambiental, que se caracteriza pelo esgotamento dos recursos naturais do planeta e pela mudança climática que ameaçam o futuro da humanidade. A insustentabilidade do modelo atual de desenvolvimento capitalista é evidente, uma vez que tem sido extremamente destrutiva das condições de vida no planeta. Diante disso, é um imperativo substituir o atual modelo econômico capitalista dominante em todo o mundo por outro que leve em conta o homem integrado ao meio ambiente, com a natureza, ou seja, um modelo de desenvolvimento sustentável que só poderá ser alcançado com a celebração de um contrato social planetário que estabeleceria as bases das relações entre os países em termos de meio ambiente e das relações entre os seres humanos e a natureza. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, estamos diante de dois cenários. Dois caminhos que nós deveremos trilhar. Ou reestruturamos a ONU para evitar a mudança climática catastrófica global, nos termos que há pouco apresentamos. E o segundo caminho é manter o status quo, contribuindo para a ocorrência da mudança climática catastrófica global que atenta contra a vida no planeta. Então, são esses os dois caminhos que nós temos que adotar. Então, nós temos que batalhar no sentido de reestruturar a ONU para evitar a mudança climática catastrófica global, a fim de que, através da ONU, nós possamos encontrar os caminhos que atendam os interesses de toda a humanidade. É importante observar que nós utilizamos como fontes de referência para nossa apresentação várias publicações. Basicamente, foram 5 publicações que utilizamos. A primeira publicação de nossa autoria, cujo título é Aquecimento Global, Mudança Climática Global e seus impactos sobre a saúde humana. Este artigo foi publicado no site do LinkedIn. Utilizamos também uma publicação da G1.globo, um artigo cujo título é Mortes relacionadas ao calor extremo podem aumentar em quase 5 vezes até 2050. Alerta relatório. Um outro artigo que usamos foi um artigo de Rubens Benini. O título do artigo é Para a Saúde do Planeta.
Aliás, antes de tudo, o artigo do G1.globo, mortes relacionadas ao calor extremo pode aumentar em quase 5 vezes até 2050, alerta relatório, foi publicado no site do g1.globo.com. Já o texto de Rubens Benini, para a saúde do planeta, foi publicado no site www.tnc.org.br. Augusto Dalla Costa publicou um artigo: Vida no planeta está ameaçada, segundo o novo reporte climático de cientistas. Isso foi publicado no site www.terra.com.br. E, finalmente, nós utilizamos um outro artigo de nossa autoria, cujo título é A ONU Reestruturada para defender a humanidade contra ameaças à sua extinção. Esse texto está disponível no site do LinkedIn. Portanto, meus amigos, o que eu gostaria de colocar como minhas palavras finais é que estamos diante de um cenário catastrófico. Não há perspectiva de solução sem que haja uma reestruturação das relações internacionais, ao ponto de que a ONU ela seja reestruturada e assuma esse papel coordenador das ações de todos no planeta, não só para enfrentar a questão da mudança climática, mas também as grandes questões mundiais. Eu espero que esta nossa apresentação tenha sido clara, considerando este tema de interesse global, que é a questão da mudança climática, o aquecimento global e as ondas de calor que afetam a população mundial. Eu finalizo desejando para todos vocês boa sorte nas suas caminhadas e recebam todos meu abraço fraternal.